fiz o mestrado em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores e neste momento estou a completar o doutoramento em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores também, em paralelo com uma atividade muito acentuada no empreendedorismo em Portugal. Portanto, em 2007 eu fui um dos cofundadores de uma empresa que é a Plux, Wireless Biosignals. Essa empresa originalmente foi fundada por 4 pessoas, portanto um outro sócio que é o Gamboa, que também tem formação na mesma área, o Filipe Silva, que também tem formação em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores, e depois, como os 3 temos formação mais na área de engenharia, reunimos um outro sócio com maiores competências na área da gestão, que é o Rui Falcão, e portanto, inicialmente, originámos este projeto em conjunto. E desde essa altura, desde 2007, tenho estado simultaneamente ligado também ao ecossistema empreendedor e a projetos de base tecnológica como o da Plux, sendo que a atenção principal é na Plux. Como todas as empresas, um grande obstáculo é o financiamento. Nós, com a Plux, tivemos uma particularidade que foi o facto de termos começado com uma base de clientes já instalada e, portanto, tínhamos algum fluxo financeiro. A Plux, como um projeto, começou em 2005. Na altura, eu estava a completar o meu mestrado e o Gamboa estava a completar o seu doutoramento, e nós criámos a Plux como uma resposta, a Plux ou as tecnologias de base, como uma resposta a necessidades que nós próprios tínhamos. Portanto, nós estávamos a utilizar tecnologias existentes no mercado que não respondiam de forma eficaz às necessidades que nós sentíamos, e então começámos a trabalhar numas caixinhas pretas que resolviam os problemas que nós tínhamos na altura. E quer em conferências, quer noutros encontros informais ou um pouco no nosso percurso de investigadores na altura, fomos mostrando alguma da tecnologia que estávamos a desenvolver, e essa tecnologia gerou interesse a ponto de termos outras pessoas interessadas em começar a utilizar aquilo que nós tínhamos. E então nós, nessa altura, começámos logo a vender, digamos assim, algumas das coisas que estávamos a produzir, e em 2007 já tínhamos alguma base financeira que funcionou como um trigger para dizermos: olha, tem sentido criarmos uma empresa e perseguirmos isto profissionalmente. Portanto, nós começámos então formalmente enquanto empresa em 2007, já tínhamos alguns fundos. Na altura, para iniciar um projeto empresarial era necessário 5.000 euros, portanto nós, entre os diferentes sócios, conseguimos reunir essa quantia, e depois a Plux teve também uma particularidade, que é o facto de ser uma empresa com uma raiz muito sólida na investigação e desenvolvimento. Conseguimos começar a fazer algumas candidaturas a projetos de investigação cofinanciados e a ter alguma base, digamos assim, financeira por aí também. Portanto, o financiamento foi simultaneamente um problema, mas um problema que nós conseguimos organicamente ultrapassar. Um outro problema que tivemos, mas que felizmente também já conseguimos ultrapassar, foi o facto de sermos uma empresa portuguesa a trabalhar numa área que tradicionalmente não é associada a Portugal. Portanto, Portugal hoje em dia já começa a gerar várias empresas de base tecnológica, mas lá fora ainda é muito conhecida pelo futebol, o Cristiano Ronaldo, o Mourinho, pela praia, pelos pastéis de nata, pelo azeite, por muitos produtos, mas não por dispositivos médicos, que na altura era o que nós estávamos a fazer e continuamos a fazer ainda hoje. Portanto, nós tivemos um bocadinho a barreira da geografia onde estávamos a iniciar. O projeto que acabou por dar origem à Plux começou originalmente em 2005, de uma necessidade que nós tivemos. Nós precisámos de fazer algumas tecnologias para responder de forma diferente a necessidades que nós próprios tínhamos. Inicialmente nós andámos a montar placas na sala de estar do Gamboa, que é um dos sócios da empresa, e montávamos essas placas à mão e conseguíamos vendê-las para o mundo, e originalmente até precisávamos de uma embalagem, e algumas das embalagens mais sofisticadas e mais apelativas que encontrávamos eram as dos cosméticos de senhora, e então extraíamos os cosméticos, punhamos lá os nossos sistemas e era assim que os sistemas eram vendidos. Desde essa altura já progredimos muito, portanto criámos formalmente a empresa em 2007. Neste momento exportamos para várias dezenas de países a nível mundial, temos uma base de clientes que
que varia desde a universidade, estamos no MIT, em Stanford, estamos a trabalhar com empresas multinacionais como a Samsung, a Intel, em vários países, já ganhamos prémios não só a nível nacional como a nível internacional e portanto temos uma atividade tipicamente internacionalizada. Nós para Portugal temos muito pouca atividade, inclusive. A nossa experiência foi feita muito por hustling, o que os americanos chamam de hustling. Portanto, nós tínhamos produtos nos quais acreditávamos e que confiávamos que eram muito diferenciadores a nível internacional. E a nossa postura sempre foi de contactar parceiros que pudessem, nos seus próprios países, representar os nossos produtos. E isso foi feito muito por contacto direto. Uma forma que é mais facilitada é a participação em eventos de especialidade. Nós, em particular no nosso setor, participámos logo nos primeiros anos e a nível financeiro foi um esforço muito grande, mas que valeu a pena. Participámos num dos maiores eventos mundiais da nossa área e funcionou como um fórum privilegiado para demonstrarmos as nossas tecnologias e conseguirmos chegar lá fora mais eficazmente. Existem outras vias, nomeadamente a colaboração com parceiros que possam integrar as nossas soluções, foi uma das vias que utilizamos também. Outra foi a participação em projetos europeus em consórcio com outras entidades europeias em particular, mas portanto foram estas as diferentes vias. Essencialmente, hoje em dia as coisas estão um pouco diferentes. Uma das experiências mais recentes que tivemos, que foi um produto de banda larga que estamos neste momento a comercializar, os canais que nós utilizamos foram simplesmente uma loja online e a partir daí conseguimos chegar a todo o mundo. Portanto, depende muito do tipo de produto, do público-alvo e no fundo da escala que nós pretendemos alcançar. Mas essencialmente são estas as vias que nós próprios utilizamos. Uma coisa que foi importante, não no processo de internacionalização, mas no processo de criação da empresa, a meu ver, foi o foco em problemas reais. Portanto, nós podíamos estar todos como investigadores sentados na nossa secretária a pensar na próxima grande coisa que nós achamos que vai mudar o mundo, mas a nossa postura sempre foi um pouco diferente e foi ir em contra problemas reais e ver como é que as nossas soluções conseguem resolver problemas de pessoas reais. E isso, em termos não só do desenvolvimento de produto, como também da própria internacionalização, tem um impacto muito particular, porque nós não precisamos de um grande esforço para convencer outras pessoas que tenham aqueles mesmos problemas reais de que aquela ferramenta é importante. E isso aconteceu, por exemplo, no caso da fisioterapia. Uma das linhas de produto que nós temos mais evoluída é nesse setor e nós começámos por utilizar as tecnologias que estávamos a criar para o setor da investigação para resolver o problema de dar um feedback, digamos assim, à pessoa enquanto ela está num consultório a fazer o trabalho de recuperação. Muitas vezes a fisioterapia é feita com base em técnicas de manipulação, por isso massagens ou técnicas passivas, onde a pessoa é ligada a uma máquina que está a dar estímulos elétricos ou a fazer trabalho de vibrações ou uma coisa assim, e nós conseguimos introduzir uma outra camada que é a pessoa em tempo real ver como é que está a fazer o exercício e ter logo um feedback sobre se o exercício está a ser bem feito ou não. E isso foi um problema que nós originalmente encontramos num consultório de um fisioterapeuta um pouco mais desperto para estas tecnologias. Focámos-nos muito em resolver bem este problema que ele tinha cá em Portugal, portanto foi um trabalho que começou aqui e depois começámos a perceber que era uma necessidade comum a todos os fisioterapeutas, essencialmente. E portanto este foco no problema real foi sempre uma coisa que nos guiou e fizemos isso não só neste setor como nas outras áreas de atividade, em particular na ergonomia, no setor da investigação, onde também trabalhamos. E portanto isso é um elemento que acaba por ajudar a chegar mais eficazmente lá fora também. Nós temos estado a fazer um caminho de aproximação ao mercado de consumo, portanto as linhas de produto atuais da Plux destinam-se aos mercados profissionais. Temos estado a investir muito no segmento dos wearables, portanto é uma coisa que estamos a pensar desenvolver mais num curto e médio prazo. Já temos algumas soluções hoje, mas queremos continuar mais neste segmento e pensando um bocadinho mais à frente estamos já
Nós percebemos algumas limitações que os wearables podem trazer, nomeadamente a pessoa não se pode esquecer de os colocar, por exemplo, se for uma faixa de monitorização cardíaca ou um relógio para monitorização da atividade física, a pessoa tem que se lembrar de pôr aqueles objetos. E depois tem outras limitações, nomeadamente estão dependentes de uma bateria que pode acabar durante o dia, pronto, tem algumas limitações. E então, num espaço de tempo mais alargado, a tendência tem sido, e um investimento que estamos a fazer é no sentido de colocar os sensores em objetos com os quais a pessoa interage, num teclado de computador, num volante de uma bicicleta, num volante de um automóvel, no fundo deslocalizar o sensor de maneira a fazer a mesma função, mas sem ter os constrangimentos da pessoa ter que utilizar alguma coisa no seu corpo ou ter que se lembrar de ter a bateria carregada e outras coisas que são problemas reais, mais uma vez. E portanto, num curto e médio prazo nós estamos a trabalhar nessa direção, wearables e dispositivos que são colocados em objetos com os quais a pessoa interage para fazer medição de parâmetros relacionados com a saúde em particular. Eu acho que o melhor conselho que eu consigo dar neste momento a um empreendedor ou alguém que está a começar é arranjar clientes. Eu acho que hoje em dia existe muita a banalização do investimento e é uma preocupação que eu sinto. A Plugz, por exemplo, já passou por um processo de investimento. Nós temos um parceiro, uma capital de risco que trabalha connosco, mas fez isso numa altura onde estava a fazer o processo de internacionalização, em que nós precisávamos de algum músculo financeiro para chegar aos canais certos lá fora e para conseguir segurar coisas como o investimento em produtos para demonstração, para colocarmos sem custos para a pessoa experimentar. Portanto, precisávamos de algum investimento para escalar a nossa atividade. E hoje em dia aquilo que se vê em particular é muito a lógica de eu tenho uma ideia, vou arranjar um investidor para apoiar essa ideia, mesmo estando no papel. E portanto, isso para mim pode ser positivo, mas tendencialmente para a minha forma de funcionar não é a forma ideal, porque um investimento para todos os efeitos é uma responsabilidade que a empresa assume e idealmente o investimento tem que ser pago passado 5 anos, 10 anos, o que for. E portanto, um bom conselho é acreditar nos produtos a ponto de alguém conseguir comprar ou de levar alguém a investir o seu dinheiro nas tecnologias que estão a ser feitas, mas numa ótica mais comercial. E eu penso que isso resolve logo uma série de problemas que as empresas tipicamente têm, nomeadamente o facto de estar a investir imensos recursos numa coisa que depois o mercado acaba por não comprar ou que compra em menores volumes do que aquilo que um business plan tipicamente demonstra e tem sido também um bocadinho a nossa experiência. Nós temos feito um pouco esse caminho e acho que minimiza o risco para toda a gente e torna os recursos são utilizados de uma forma muito mais eficaz. Acho que seria assim o melhor conselho que eu conseguia dar.